Manipulando o DOM. Então, é interessante você entender como ele funciona aqui. Então, quando a gente está aqui no navegador, eu deixei aqui para você aberto esse link aqui do MDN, se você quiser dar uma lida aqui sobre DOM, tem várias coisas, vários links aqui, várias coisas. Então, beleza. Voltando aqui, a gente já conversou aqui sobre isso, que aqui no navegador, o objeto global aqui, o objeto geral do navegador é o window, né, no caso. Então, esse objeto é a mãe, o pai de todos os elementos aqui no HTML. Então, esse window aqui seria como se fosse o topo da cadeia aqui no navegador, certo? Antes dele, eu não teria mais nada aqui, no caso. Então, começando aqui o Document Object Model, ele começaria de window, e depois a gente teria o document, e daí, se eu imprimir isso daqui, eu vou ter o meu documento HTML aqui. E aí, dentro do meu documento HTML, e aí aqui a gente já está falando da árvore do DOM, né? No caso, quando a gente fala árvore, você vai ver que vários elementos são filhos de outros elementos e assim por diante. Assim a gente vai seguindo até a gente chegar lá no menor filho de todos. Então, por exemplo, você está vendo que ele é pai de todos, por isso ele está fechado. Se eu abro ele aqui, ele tem um documento HTML aqui dentro, e dentro do HTML a gente tem claramente um head e um body. Vamos deixar o head tem várias coisas relacionadas com a head do nosso documento. Deixa eu soltar essa janela daqui. E aí, a head aqui tem várias coisas filhas da head aqui, mas vamos falar do body aqui. Se a gente olhar no body, só voltando aqui, eu vou fechar o body. Nesse momento, eu já estou navegando na árvore do DOM aqui. Então, esse seria o topo do DOM, né? No caso aqui, document. E aí, abaixo de document, eu teria um HTML, né? Que é o nosso HTML. Abaixo de HTML, eu teria o body e a head, no caso aqui. Então, a gente já pode dizer que body é child de HTML, é um filho do HTML. E HTML é child de document. E document seria um child de window, no caso aqui. E assim, a gente foi até o começo da cadeia. Mas indo para frente, então, no caso, só indo para frente, a gente teria document é pai, né, parent de HTML, que é parent de head, que é parent de body aqui. Parent, quando eu falo, é pai ou mãe desse elemento aqui. Então, olhando aqui dentro, se você olhar dentro do body, a gente continua a nossa cadeia. Então, dentro de body, a gente tem um child, nesse caso aqui do nosso documento em específico, a gente tem esse section aqui, que seria a section que a gente criou no exercício anterior, que seria essa, eu fechei o HTML, esse daqui, né, no caso. Então, essa session é filha desse body. E aí a gente fala que a session é child de body, e body é parent da section aqui. Então, voltando aqui, aqui a gente continua indo. Então, dentro da section, a gente tem o H1, certo? E aí o H1 seria child de section, section child de body, e eu não vou voltar até o começo, né, claro. E aí, dentro do H1, a gente tem um child de H1, que seria o nó de texto, que a gente chama de text node aqui no caso. Que seria isso, esse texto aqui é filho do H1, que é filho do section, de body e assim por diante. E aí, aqui dentro, a gente criou elementos utilizando a API do DOM, né, no caso. Então, no nosso exercício anterior, a gente criou essa div utilizando a API do DOM aqui, né, que seria... Deixa eu voltar aqui no nosso script e aumentar um pouquinho a letra para você. Aqui no nosso script, a gente utilizou o DOM, né, a API do DOM, para falar, ó, olha, create element, cria um elemento, e aí nesse momento esse elemento não é filho de ninguém ainda, cria esse elemento div aqui. Beleza, então esse elemento foi criado e está aqui nessa variável, salvo aqui, mas nesse momento a gente não fez nada com esse elemento. E aí aqui dentro da nossa tag, a gente utilizou o DOM novamente, o Document Object Model, para criar um outro elemento aqui, que seria a tag, que seria p, div, section, footer, só que também, neste momento, essas tags aqui não são filhas, nem pais de ninguém nesse momento. Essa tag aqui só vai passar, que a gente criou, só vai passar a ser filha de alguém quando a gente falar, olha, document, e aí, utilizando ainda a API do DOM,
dentro dessa tag aqui criada, a gente vai falar, olha, nessa tag que a gente criou, append uma child, adiciona um filho nessa tag. Qual filho? É o texto que a gente criou aqui nesse document create text node aqui. Por isso que a gente chama de text node aqui, o node texto. Esse texto também é uma parte da árvore do Donley. Então ele está dentro aqui. E daí, por fim, a gente pegou a tag criada, que ela agora já tem um filho aqui, e adicionou ela na nossa div. Então a gente fez mais ou menos, bem assim, não de maneira assim direta e sequencial, mas a gente fez uma manipulação do DOM. Então a gente tem várias coisas aqui dentro do DOM, aqui no caso, para manipular o documento em si. Por exemplo, deixa eu te mostrar um negócio. Aqui a gente criou essa tag container. Então essa tag container, deixa eu abrir o navegador aqui também. E aí, eu vou colocar o console aqui, ó, vou deixar ele aqui. Essa tag container está disponível aqui para mim. Então, a partir do momento que eu falo container, ela foi selecionada pelo navegador aqui para mim. Você viu que só de eu escrever container aqui, ó, ele já selecionou, já deixou aqui laranja aqui na lateral aqui para mim. Então, eu pressionando Enter, eu tenho exatamente o meu container aqui, ó, que é o section aqui. E daí, dentro de container, a gente tem vários filhos aqui. Por exemplo, se eu quisesse pegar esse H1, eu poderia falar de dentro de container, const, H1, por exemplo, igual a container, ponto, seleciona... Vamos usar o get, ao invés disso, vamos usar query selector, que é melhor. Então, vamos usar query selector e selecionar a tag H1. Então, nesse caso, você vê que eu não estou pesquisando no body inteiro. Eu estou buscando de dentro de H1, de container, desculpa, um H1 aqui. Então, eu selecionando isso daqui, ó, vamos executar. A gente tem no nosso H1, a gente tem exatamente esse elemento aqui, ó, executando um elemento que é filho do container aqui. Tá vendo como a gente navega nisso daqui? E, por exemplo, eu posso manipular esse H1 aqui da maneira que eu quiser. Claro que a gente não consegue passar em tudo que o DOM pode fazer aqui, né? Mas eu posso pegar aqui, ó, por exemplo, dentro de H1 eu tenho já uma interface pronta para eu manipular o HTML ou o CSS dele, se fosse o caso. Por exemplo, h1.style. Por exemplo, background color. Eu posso mudar isso daqui, falar que background color é igual a, sei lá, red. E daí a gente tem o nosso H1 aqui como red, utilizando a API do DOM aqui. Então, por isso que a gente consegue utilizar JavaScript para a gente manipular os objetos dentro da página aqui, né, no caso. Então, só resumindo aqui a aula para você, sempre que eu falar DOM, quando a gente está utilizando o DOM, eu estou me referindo ao navegador e eu estou me referindo a uma interface de objetos que me permitem manipular o elemento dentro da página aqui, certo? A gente vai falar ainda sobre muitas maneiras de fazer a manipulação, de validação de formulários, dessas coisas nesse sentido, e você vai ainda continuar utilizando o DOM. Mas eu quis trazer essa aula aqui agora para isso não ficar no ar. Eu lembro que eu te falei no exercício anterior, resumidamente, o que era o DOM. Quando a gente fala de DOM, é simplesmente os objetos que me permitem manipular aqui os elementos da página HTML. Quando a gente fala de árvore do DOM, a gente está falando disso daqui que eu te mostrei, que é um que é filho do outro, que é filho do outro, e assim por diante. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima aula. Grande abraço!